Projeto Jogos Eletrônicos e o Ensino Contínuo. Financiamento. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Apoio, Prefeitura Municipal de Estação, Rio Grande do Sul. Unidos, gerando desenvolvimento. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio de História, mais uma vez aqui com vocês para tentar conseguir, na verdade, explorar um pouquinho mais sobre jogos digitais e ensino de história. Como a gente pode aprender um pouco mais de história, jogando jogos, se divertindo, curtindo aí o nosso tempo livre e aprendendo também. Hoje, a ideia é explorar um pouquinho o jogo Age of Empires 3, que foi um jogo lançado em 2005 originalmente, que teve uma versão definitiva, uma versão final, digamos assim, atualizada, com novas histórias, novos conteúdos em massa em 2020. Desde lá até hoje, ele vem recebendo atualizações e novos conteúdos. Bora pro game. Antes de mais nada, a gente vai abrir o jogo, vai ter umas coisas iniciais. Aí assim que a gente precisar das coisas iniciais, de filminho inicial, filminho de introdução, vai abrir uma tela mais ou menos assim. A gente vai ter o nome do jogador, vai ter ícone do jogador, alguns detalhes extras, missões. E ao fundo, a gente vai ter uma metrópole. A primeira coisa, então, tu quanto aluno, tu pode pensar, o que é uma metrópole? Que imagem é essa? E vai ter várias imagens diferentes. Uma metrópole, basicamente, é um país, uma cidade, que ela é a principal. E a partir dela, a metrópole, ela vai colonizar vários outros locais. De forma bem simples. Aqui a gente tá vendo a China. A China é uma metrópole. Principalmente Pequim, mas enfim, outras regiões são metrópoles. Elas são cidades, são países grandes que vão colonizar outros locais. Exemplos mais comuns, na verdade, são os países europeus, tipo França. A França é um país metrópole e ele vai colonizar vários outros locais do mundo. Exemplo clássico, Portugal, ali na época de 1500, vai ser uma metrópole. E esse país vai colonizar aonde? Vai colonizar o Brasil. O Brasil vai ser uma colônia de Portugal. O Age of Empires 3 se passa então nessa dinâmica da época moderna, digamos assim. O fim da Idade Média para o início da modernidade. De forma mais fácil de entender, ali entre os anos 1400 e 1600, um pouco antes de 1300, 1600. Mais ou menos esse é o recorte histórico, o tempo histórico que esse jogo se passa. Esse jogo então, pessoal, vai ter vários modos, vamos analisar um por um com calma para vocês entenderem. Como sempre, temos opções de modificar gráfico, som, para poder escutar as coisas. Temos a arte da guerra, que é uma pequena forma de você aprender como que se joga, como se funciona a economia, como captura tesouros. Várias coisas do jogo são mostradas nessa arte da guerra. É uma introdução, um tutorial para o jogador, né, tá iniciando, saber como que se faz as coisas. Aqui nós temos as metrópoles. Eu botei a China no fundo aqui, que a gente tá no Ano Novo Chinês, tô gravando nessa época do Ano Novo Chinês. Aqui tá com ao inicial. Mas pessoal, aqui como vocês podem ver, ó, eu tô nível 3 com os chineses, temos o nome do explorador, o meu explorador, meu personagem principal aqui. Toda vez que eu inicio uma nova batalha, um novo jogo, eu tenho um explorador. Esse explorador, então, ele tem um nome, né? Ele é uma unidade especial, então ele tem um nome. Então, o jogo já deu um nome específico pra ele, mas eu posso renomear como eu quiser. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, temos várias civilizações. Alemães, astecas, britânicos, chineses, espanhóis, Estados Unidos, etíopes, franceses, ruaçás. Pessoal, vejam que esses aqui são travados porque eles são DLCs. Basicamente, são coisas extras que dá pra comprar e que eu não comprei porque não quis, não tinha dinheiro, enfim, não optei por não comprar. Mas também pode comprar, então, que é DLC, esse arquivo extra, essa parte extra do jogo, pra jogar com esses povos, né? Holandeses, incas, indianos, iroqueses, italianos, japoneses, lakotas, malteses, mexicanos, otomanos, portugueses, russos e suecos. São vários povos, cada um com características distintas, formas de jogo diferentes, uns mais ofensivos, outros mais defensivos, uns focados na economia, uns ganham mais ouro, tipo aqui, os holandeses ganham muito ouro com os bancos deles, enquanto os Estados Unidos é um jogo totalmente único de se jogar, por causa de toda a sua história, assim como, por exemplo, os iroqueses são uma tribo nativa norte-americana, tem todas as suas características. É muito divertido. Como vocês podem ver, pessoal, que tem um nível de cada civilização. Quanto mais eu jogar, mais experiência eu ganho, mais eu tenho níveis com isso daqui e mais coisas eu libero. Vejam só, eu posso personalizar inclusive esse ambiente. Vejam só como eu tenho poucas coisas liberadas. Eu liberei poucas coisas aqui, pessoal. Esse nível é apenas 13 coisas aqui. Mas no japonês, que é o que eu mais jogo, que eu mais gosto de jogar, eu tenho algo bem diferente. Eu tenho praticamente tudo liberado. Claro, eles não têm muitas opções. Ó, até posso liberar isso daqui, ó, se eu quiser. Eles são mais pontos, eu acho. Aí falta mais pontos. Aqui deve gastar 5 pontos ou 10 pontos pra liberar. Então, eu posso modificar. Noite, ou de final da tarde, se não me engano. Luz do pôr do sol, exatamente. Aqui, ó, vejam essa torre. Eu posso mudar as cores. Então, alguns detalhezinhos que tu pode modificar. Ó, mais azulado, mais escuro. Macaquinho aqui. Eu não tinha ativado isso aqui, ó.
Olha como fica mais bonita a cidade assim. Algumas coisas que o jogo ele te permite colocar conforme você vai nivelando. Sim, aqui o nome do meu explorador é o Kakashi. Eu gosto de animes também, né? Então eu botei o nome do Kakashi do meu explorador, que está inclusive aqui. Ele também tem skins femininas, tipo a Kunoichi, que é uma ninja. Nakano Takedo, que é uma Kunoichi. Você pode, inclusive, pessoal, saber um pouco mais da história desses personagens que tem aqui. É o Kichiro. Aqui, de fato, é o Kichiro. Tem uma skin do Kichiro. Mas o que é Kichiro? Podemos ir atrás aqui pra saber quem que é. Aqui é um monge padrão, ó. O padrão é esse daqui. Aqui é uma skin especial que eu tenho, bem mais legal, né? Aí eu botei o nome dele de Kakashi. Aqui já posso botar o nome de Kichiro. Várias opções. Também, pessoal, você pode criar baralhos de cartas. Aqui, conforme você vai evoluir de eras, você vai jogar o jogo e tudo mais, para evoluir de eras, você pode comprar novas coisas, ganhar novas coisas, soldados, recursos, enfim. Temos modo multijogador, modo escramuçador, que é contra o computador, batalhas históricas, pessoal, porque eu posso ir jogando, aqui é da DLC, não tenho ela, aqui algumas que eu já tenho, né? Pode botar algumas batalhas específicas e elas até contam a historinha. Em Argel, no ano de 1516, civilização, piratas bárbaros. Eu jogo como piratas bárbaros, protagonistas são esses dois personagens, e quem são meus inimigos? Os espanhóis. Eu vou ser um pirata bárbaro jogando contra os espanhóis, nesse contexto aqui. Então, no século XVI, o Corso, esses ataques de piratas, vai tendo mais ataques e tal, entra a rivalidade dentro do Império Otomano, dos Estados Europeus, tem tudo a ver com a queda de Constantinopla, o surgimento, pessoal, a chegada dos espanhóis e dos portugueses na América, em todo esse contexto histórico que a gente pode aprender por aqui, ou nas aulas de história, e você pode reforçar com esse jogo, e saber o que aconteceu ao longo da história, vários fatos. Aqui eu jogo com os portugueses, com os russos, com os britânicos, franceses, Estados Unidos, né, pessoal? Tem várias batalhas, várias coisas que a gente vai ir aprendendo a partir disso daqui. Inclusive, aqui, olha que legal, pessoal, os portugueses, Expedição de Cristóvão da Gama, lá na África. É muito legal, é muito interessante. Temos o modo história também, conta com 3 partes, digamos assim. Temos o Sangue, o Gelo e o Aço, que é do jogo original. Temos o Fogo e Sombra, que é do jogo dos nativos americanos. E temos as dinastias asiáticas, que temos a história dos japoneses, dos chineses e dos indianos. Aqui é legal, pessoal, que você clicando, nós temos vários atos. Então, temos todas essas missões aqui. Algumas são missões de batalha, algumas são pequenas cutscenes, pequenos filmezinhos para explicar mais o contexto da história. Então, aqui conta a parte do sangue, aqui do gelo e aqui do aço. Contando quantas pessoas lutaram, perderam sangue, morreram, né? Gelo, porque passa uma questão, enfim, muito do gelo, enfim, a parte final que é do gelo, é bem interessante. E o aço, porque aqui começa a ferrovia, o surgimento da ferrovia, Estados Unidos e tudo mais. Então, o aço. Aqui o fogo e sombra, aqui é muito interessante, porque nós temos a história desse cara, e basicamente vai contar a história como ele vai se apaixonar por ela, enfim. Não conta a história dele se apaixonando, mas conta como eles tiveram um filho, e esse filho teve um neto. Então, esse cara aqui é neto desse cara e dessa mulher. E esse cara teve mais tarde, né, uma filha com a irmã desse cara, que eles são amigos, enfim, e que vai ser essa mulher aqui. É bem interessante essa história. E a gente tem essa história e vai contando uma geração sim, uma não. E quando vem nessa parte, né, quando lançou lá, muito tempo atrás, essa outra parte, lançou os filhos, aquelas partes que faltavam. Então a gente vai ter, basicamente, esse cara, teve um filho com essa mulher. Quem que foi? Não tinha aqui. Agora tem, é esse cara aqui. Esse cara teve um filho, que vai ser quem? Ele. Ele teve um filho com a irmã daquele cara. Quem que é? É esse cara. É o Chayton. Enfim, daí ele vai ter um filho, vai ser aquela Amélia, né? Aquela guria loira. É muito interessante, muito legal. Ele segue, então, basicamente 5 gerações de uma mesma família, né, dessas duas campanhas, ao longo da história, em vários locais, desde a Europa até a América. É muito bacana. E aqui, a gente tem a história dividida das 3 dinastias asiáticas. Da história do Japão, como basicamente se deu essa formação do Japão, que até então a gente não tem um Japão unido, um Japão tá vários reinos lutando, batalhando. Aqui a gente vai pegar a história como que se formou o Japão quanto país, digamos assim. Temos a China, que basicamente conta uma história da descoberta, uma história meio que fictícia da China. E aqui a Índia. Aqui, como a Índia vai tentar buscar uma libertação dos britânicos, porque a Índia, por muito tempo, ela foi uma colônia britânica. Como que ganha essa liberdade? A gente vê um pouquinho mais ou menos nessa história. É divino, é muito bom. Por fim, o que eu quero ver com vocês aqui é que a gente não vai jogar hoje, tá? A gente não vai jogar uma batalha nem nada específico. Caso vocês gostarem e tal, vocês podem perguntar, vai estar nos comentários ali, a gente pode fazer algum jogo, fazer alguma coisa com vocês. Peçam aí que eu posso fazer sem problema nenhum. O foco hoje é ver uma ferramenta específica desse jogo, que eu acho
acho incrível. Na opção ferramentas, de fato, temos a parte de compêndio. Aqui no compêndio, a gente vai ter basicamente informações históricas precisas, criadas com a ajuda de historiadores, tá? É um jogo onde a primeira versão de 2005, ele é um jogo um pouquinho... tinha como informações erradas e coisas assim, mas na versão de 2020, a Microsoft, que buscou fazer o jogo, buscou tornar o Age of Empires um pouco mais preciso, com nomenclatura, com contextos históricos, então se tornou um jogo muito bom pra tu aprender história, pra tu ir atrás das informações iniciais. Não tem todas as informações do mundo, claro, mas tem muitas informações essenciais e iniciais perfeitas. Pra quando tu quer se interessar por algo, se interessou por algo, quer ir atrás, pra onde começa, por que não no jogo? Aqui temos nas histórias de cada uma das civilizações, então civilizações gerais do jogo, os astecas, também conhecidos como os mexicas, conta a história dos astecas em 3 parágrafos, bem curtinhos. Sabemos que a história, na real, de cada um desses povos tem vários anos, são imensas, são histórias imensas, né? Espanhóis, 3 parágrafos não explica tudo, mas é uma introduçãozinha pra tu entender um pouquinho mais. Japoneses, por exemplo, um pouquinho maior, e assim por diante. Nações indígenas, pessoal, olha só, vai ter no jogo algumas nações indígenas pra você poder jogar, fazer aliança e tudo mais. Detalhe, aqui são as civilizações jogáveis, aqui você não joga com eles, mas você pode ter aliados que são essas civilizações. Então, quem que são eles? Da onde que eles existiam? Como que funcionava? Qual que é a história desse povo? Tudo aqui. Temos uma pequena também demonstração, eu acho isso incrível. Os maias, você não joga com os maias, mas tem como saber quem são os maias, e assim por diante. Os tupis aqui, ó, brasileiros, pessoal, ó, quando os portugueses, os franceses e os holandeses ingressaram no interior do Brasil, sim, pessoal, se vocês não sabiam disso, franceses colonizaram, ou melhor dizer, estiveram no Brasil, assim como os holandeses também colonizaram o Brasil uma época, uma parte da história do Brasil. Então eles se encontraram com várias tribos, chamadas os tupis. Temos uma série de histórias aqui, pessoal, leiam aqui com calma, deem uma pausa, leiam se vocês gostaram, ou vão atrás depois. Também temos nações africanas, os berberes, somalis, sudaneses, algumas casas reais europeias, tá? Lá na Europa também vai ter alguns modos de jogo, enfim, tem algumas casas reais, pessoas, enfim, famílias importantes na Europa, que também se apresentam aqui no jogo, quem são, por quê, como que é o nome, como, o que é tudo isso? Tá aqui, informação. Temos assentamentos religiosos, quem que são os Bhakti, que tem a ver ali com a questão da Índia e tudo mais, tá aqui, vem do hinduísmo. Os jesuítas, nascem lá na Europa, Shaolin, tipo os monges Shaolin, da China, enfim, né, pessoal, temos todas essas coisas aqui. Temos alguns eventos, vai aparecer no jogo, assim, a Corrida do Ouro na Califórnia. O que foi essa Corrida do Ouro que eu ouvi falar, assim, escutei no outro vídeo, meu professor falou, tem aqui no jogo. Guerra dos 30 anos, Revolução Industrial, 8ª série, quem tá na 8ª série, ou quem já teve, ou quer rever, ou quem vai ainda estudar ano que vem, já quer saber um pouquinho, tá aqui, Revolução Industrial, Batalha de Sekigahara, no Japão. O que foi isso, cara? Guerras Napoleônicas, enfim, cada coisinha, um pouquinho mais da Era dos Piratas, eu adoro a Era dos Piratas. Algumas personalidades, líderes. Quem foi o Dom Henrique, o Navegador, que foi um rei, digamos assim, foi um rei português, é um líder português. Gal, um líder de tribos lakotas, aqui do líder iroquês. Quem foi Napoleão Bonaparte? Enfim, pessoal, temos cada uma dessas personalidades aqui descrevendo a sua história. Detalhe, aqui tem informações reais, informações históricas, tá? Como se eu fosse fazer uma pesquisa e fosse fazer alguma coisa, eu, quanto historiador. Temos aqui Forças Armadas, que tá explicando o que é cada coisa. Informação sobre o jogo, olha só, como funciona o canhão pesado no jogo. Agora, qual que é a história disso? Como que funciona na história o canhão pesado? Elefante de cerco, como que funciona no jogo? E como na história realmente existiu isso? Sim, não? Quem que usava? Como que era? Tudo aqui. Foguete. Nossa, foguete é algo moderno, certo? Errado, gente. Desde a China já existia. Claro que já mais tarde foi desenvolvido, né, de fato, para das guerras napoleônicas e tudo mais. Lança-chamas, morteiro de mão. Cada uma dessas coisas é muito interessante. Cavalaria. Cada uma das cavalarias. Os naginatas no Japão, né, que já é uma lança grande. E aqui tinha meio que uma lâmina curvada em formato de meia-lua. Ginete de dardo. Os russardos alados também temos. Nossa, pessoal, é muita informação, tá? Não vou ficar vendo uma por uma. Senão, olha aqui, ó. Guerreiros indígenas. Temos mercenários também no jogo. Navios. Cada um dos navios que existe. Ao Flute aqui, um navio holandês. Alguns juncos são pequenos navios chineses. Civis. O que é um aldeão? O que é um barco pesqueiro? Ah, professor, um barco pesqueiro é um barco de pesca, beleza. Mas conta um pouquinho da história disso daqui. Como que existia? Por quê, né? Um pouquinho ali disso daqui. Tá aqui. Ao longo da história, existem várias formas de cura, né? Como funcionava a saúde ao longo da história? Nem sempre teve injeção, vacina. Como funcionava? Temos cirurgiões, mas cirurgião é algo novo. Até lá na Índia, por exemplo, tinha os brahmanes. O que tinha os brahmanes? Como que eles funcionavam a cura deles? O que era essa cura brahmane?
os missionários, uma cura espiritual. Tudo isso pode iniciar um aprendizado a partir daqui. Constituições, um arrozal, para que serve, um banco lombardo, o que é isso? Tá tudo aqui, pessoal. Maravilhas. Ao longo do jogo, tu vai ter que construir algumas maravilhas, principalmente nas dinastias asiáticas, os indianos, os japoneses e chineses. Shogunato, o que é o shogunato? O que é isso? Pavilhão dourado, Taj Mahal na Índia, o que é? Como funciona? Qual que é a história disso? Tá aqui. Geografia. Vamos jogar na Amazônia? Tem mapa da Amazônia? Tem. Como funciona no jogo? No jogo tem essa informação. Qual que é a história real da Amazônia? Temos de informação extra da história. Por exemplo, o Rio Amazonas tem mais de 9 mil quilômetros de extensão e mais de 30 quilômetros de largura, gente. Em seu ponto mais largo. Tem uma série de informações. Hispaniola, Honshu no Japão, que é a ilha maior do Japão. Temos até, pessoal, nome de bicho. Alces, ó. Temos 2 tipos de alces. Tem informação científica. Olha aqui, ó. Nome científico. Ah, quero estudar sobre a ciência. Fez a ciência do alligator. Nome científico. Tamanho do bicho. Que jogo tu vai encontrar isso, sabe? É Age of Empires. É muito bacana. Alguns têm mais informações, alguns menos. Mas, enfim, eu acho muito legal. O jaguar é bem legal que fala da América do Sul. Como os aztecas usavam o jaguar, inclusive nas suas roupas. É bem legal. Personagens históricos. Aqui temos alguns personagens que eles são reais e alguns não. Por exemplo, esses caras aqui, ó. O Alain, ele conta a história do jogo. Ele conta um pouquinho essa história aqui, mas a história no jogo. Já o Delgado, de fato, ele existiu. Então aqui, cuidado. Tem coisas que o jogo ele vai misturar na parte da história do jogo, da campanha do jogo. Vai misturar coisas reais que existiram, pessoas que existiram. Vai dar uma nova roupagem, vai dar uma nova modificação. Ou vai criar algo totalmente novo, como o Morgan Black. O Morgan Black é um personagem fictício que foi criado e botado no jogo pra funcionar. Só que ele serve os Cavaleiros de São João, que é uma ordem de cavalaria de Malta real. Então o jogo vai misturar elementos fictícios com elementos reais. Você, quanto estudante ou quanto professor, tem que separar essas coisas aí. O seu aluno, você quanto aluno, vai ter que entender que nem tudo aqui é real, nem tudo aqui é informação 100% verdadeira. Claro, geografia é uma informação real, né? Agora, os personagens, cuidado, tem personagens reais e personagens fictícios. O George Washington, pessoal, George Washington, todo mundo praticamente conhece, ouviu falar em George Washington. Quem estudou ali na 8ª série, a independência dos Estados Unidos e tudo mais, sabe que ele é real. Então a informação aqui, ela é real. O Bolívar, o Simão Bolívar. Quem aqui não conhece, pelo menos por nome, a Copa Libertadores da América? Quem que é a Libertadores da América? Se deu por causa do Bolívar, que ele libertou a América dos espanhóis. Então, ele é um personagem real. A Amélia já é uma fictícia. Vejam, olha que legal, pessoal. Aqui, ó, um fictício tem uma informaçãozinha do jogo, né? Aqui, ó, o Bolívar. Ele nasceu em Caracas, em um povoado espanhol, Venezuela. Ele traz uma série de dados, informações históricas precisas para mostrar, opa, personagem real, personagem falso, personagem falso, personagem falso. No ato 3, o único personagem real é o Bolívar. Nathaniel, falso. Ó, o general George Washington. Antes a gente teve o Washington aqui, apenas mais novo e tal, apenas alguém que tá crescendo a vida. E aqui já nessa outra parte, como general, mais velho, né, mais experiente, e assim por diante. No Japão aqui, os personagens são quase todos reais, basicamente. O Yasuo, o Kichiro, eu acho que são todos reais, se não me engano aqui. Enfim, ó, lembra que eu mostrei pra vocês a parte das batalhas históricas? Tem informação dos personagens aqui também. Tem muita informação, muito conhecimento, muita coisa aqui. Basta explorar. Por fim, pessoal, o que é uma carretinha que aparece no jogo? O que serve? Estados Unidos mexicanos. Como assim Estados Unidos mexicanos? Teve uma época, no México, que ficou conhecido como Estados Unidos mexicanos. Sabia disso? Não sabia? Vem no Age, aprende aqui. Explorador. O que é explorador? Para que serve? Ao longo da história tiveram vários exploradores. Leiam aqui. Infantaria. O que é uma infantaria? Infantaria são soldados que caminham, né, e vão na linha de frente. Tem várias coisas do jogo daí. O monge. O que é o monge? Para que serve o monge? Tem coisas do modo do jogo. Tem informações aleatórias, até coisas importantes. Reinos africanos. Um pequeno textinho explicando. A parte da revolução do jogo, como é que é. Então tem várias coisas do jogo aqui, extras também, caso seja confuso, não entendo para que isso funciona. Consulados, para tu poder... Ah, tu pegou o japonês, tu quer fazer uma aliança com um país europeu. Tem, dá pra fazer também. Enfim, o Age of Empires, ele é um jogo riquíssimo, dá pra aprender muita coisa só aqui na história, sem contar a parte do jogo. Se vocês gostaram do jogo, gostaram do vídeo aí, vai nos comentários, bota aí que quer ver alguma partida modo campanha, ou modo livre, que eu invente alguma coisa aqui na minha cabeça. Curtam o vídeo, não se esqueçam, compartilhem com amigos, porque esse conhecimento não pode ficar só pra mim, só pra vocês aqui. Ele tem que ser compartilhado, tem que ser dividido com todas as pessoas. Quanto mais pessoas vão poder aproveitar, vão aprender, e conhecimento nunca é demais. Mais uma vez, obrigado por tudo e até o próximo.